Bom dia a todos os nossos irmãos de Santa Anésia, todos os nossos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade. É com muita alegria que nós temos mais esse encontro, mais essa quarta-feira reunidos no entorno desse ideal da proposta espírita, das mensagens do Evangelho de Jesus. Agradecemos muito a Deus por essa oportunidade, agradecemos aos dirigentes da nossa seara espírita por nos proporcionar exatamente esses momentos de confraternização que nos auxiliam a estreitar ainda mais nossos laços de fraternidade, que nos fortalecem nos momentos difíceis, que nos dão ânimo, que nos encorajam. Agradecemos a Jesus, naturalmente, e pedimos ao divino guia da humanidade, ao divino Rabi da Galileia, que ele possa iluminar nossos pensamentos, acalentar nossos corações, e temos certeza que muito em breve todos nós sairemos vencedores desses momentos difíceis e teremos ocasião de nos encontrarmos fisicamente, ombreados nas atividades da nossa seara, como nós sempre o fizemos. E gostaria de iniciar esse nosso estudo, nós que estudaremos hoje o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu gostaria de iniciar o nosso estudo, como nós sempre o fizemos, falando daquele que é a luz do mundo, falando daquele que antes do céu e da terra aqui já se encontrava, como nos ensina o evangelista João. Gostaria de relembrar uma passagem que ela está contida, está registrada por 3 dos evangelhos. Nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, nós vamos encontrá-la no Evangelho de Mateus. Apenas João não faz referência a essa passagem. Relata-nos então que Jesus estaria em Cafarnaum. Ele estaria em Cafarnaum, num casebre à beira do lago, possivelmente a casa de Simão Pedro, que era um pescador. E essa passagem ela vai relatar exatamente o encontro de Jesus com um publicano. Os publicanos eram personagens detestados pelos demais judeus. Isso porque os publicanos, eles eram judeus a serviço de Roma. Eram judeus que trabalhavam como cobradores de impostos. Eles cobravam impostos dos seus irmãos de sangue. Eles cobravam taxas, cobravam tributos aos romanos. Cobravam em cima, por exemplo, da produção agrícola, do pescado, da alfândega, do comércio, das caravanas. E lá em Cafarnaum, embora fosse um vilarejo, fosse uma pequena cidade, era uma região de passagem. Todos aqueles que iriam rumar de Jerusalém em direção ao Oriente, obrigatoriamente passavam por Cafarnaum. Então era normal que em Cafarnaum houvesse, por exemplo, uma sinagoga. Era natural que em Cafarnaum houvessem muitos caravaneiros que passavam por lá. Relata-nos os evangelhos que num determinado momento Jesus teria saído da casa de Simão Pedro após a famosa cura de um paralítico, e ao pegar a estrada em Cafarnaum, ele teria encontrado uma coletoria de impostos, possivelmente uma simples tenda. E ali nessa coletoria de impostos ficava exatamente um publicano, um desses personagens odiados pelos judeus. Como eu disse, os publicanos, eles eram personagens que trabalhavam para os romanos, cobrando impostos dos judeus, dos seus irmãos de raça. Eram considerados por isso traidores, eram protegidos por soldados romanos. Eram personagens que não raro lucravam muito, enriqueciam. Então todos os judeus, era natural que assim o fosse, todos os judeus detestavam os publicanos, consideravam os publicanos traidores e só não faziam mal aos publicanos exatamente pela proteção que os publicanos tinham de soldados romanos, de líderes e autoridades romanas. A cobrança de impostos se dava mais ou menos assim. Se fazia uma estimativa de valor que deveria ser cobrado, e esse valor ele variava de região para região. Tudo aquilo que os publicanos cobrassem acima
desse valor era o lucro que era a eles conferido, e conforme nós encontramos em diversas passagens nos próprios evangelhos, era normal que os publicanos, era comum que muitos publicanos fossem desonestos e acabassem lucrando além do que lhes era devido. Eram personagens verdadeiramente detestados pelos seus irmãos de raça. Então, lá em Cafarnaum, quando Jesus saía da casa, possivelmente da casa de Simão Pedro, ele pegava uma estrada e encontrava uma dessas aduanas, uma coletoria de impostos. Nessa coletoria de impostos trabalhava um publicano. Esse publicano, que seria o mais famoso de todos os publicanos, porque ele se converteria naquele que era o discípulo mais culto de Jesus. Seu nome era Mateus. Em diversos momentos ele é chamado de Levi, em diversos momentos ele é apontado como filho do Alfeu, mas é o mesmo personagem. Nós estamos falando de Mateus. Nós não podemos esquecer que dos 12 discípulos de Jesus, um era comerciante, um era um publicano e os outros eram pescadores. Quando Jesus chega na coletoria de impostos, ele utiliza de uma única palavra, de apenas 2 palavras, para conseguir a conversão daquele personagem. Ele teria, ao ter encontrado Mateus na coletoria de imposto, ele teria lhe estendido a mão e teria dito simplesmente: segue-me. Segundo o registro dos 3 evangelistas, inclusive Mateus, Jesus teria chegado à coletoria e teria dito simplesmente: segue-me. É bem provável que talvez Mateus já o conhecesse, exatamente porque Jesus já era muito falado, Jesus já era muito conhecido. É provável que Mateus já tivesse ouvido falar de Jesus, mas foi apenas uma frase: segue-me. E segundo os evangelhos, Mateus o seguiu. Isso porque existem muitos espíritos que já nascem exatamente com essa afinidade, já nascem exatamente com esse compromisso assinalado muito antes da nossa reencarnação. Jesus simplesmente lhe estende a mão, lhe reconhecendo naturalmente, lhe estende a mão e diz: segue-me. E Mateus o seguiu. Relatam-nos os evangelhos que a felicidade de Mateus foi tão grande, mas tão grande, que no dia seguinte à sua conversão, ele resolve então dar uma festa, fazer uma confraternização, onde nessa confraternização estaria presente Jesus, naturalmente, os seus discípulos, alguns simpatizantes, e eles se reuniram então na casa de Mateus, como se fosse uma ceia, como se fosse uma festa, como se fosse uma confraternização. Eles estavam ali jubilosos, exatamente pela grande oportunidade que era conferida a Mateus, e Jesus falava àquelas pessoas, possivelmente aquelas pessoas eram outros publicanos, eram personagens que talvez não fossem hebreus, estavam ali reunidos, confraternizando. Relata-nos os evangelhos, então, que de repente fariseus se aproximaram da casa de Mateus. À entrada da casa de Mateus, eles não entraram, e teriam dito: por que Jesus come com publicanos e pecadores? Isso porque, como eu disse, para os judeus, os publicanos eram traidores, eram considerados personagens errados, e pecadores talvez fossem outros judeus por estarem confraternizando, sentado ao lado de publicanos, talvez fossem gentios, nós não sabemos exatamente, mas a verdade é que um grupo de fariseus se aproxima da casa onde confraternizavam, se aproxima da casa de Levi, da casa de Mateus, e criticam exatamente a figura de Jesus, perguntando por que Jesus ceia com publicanos e pecadores. Talvez ele tivesse dito isso aos discípulos de Jesus, alguns personagens que se encontrassem também à entrada da casa de Mateus, mas a verdade é que Jesus, embora estivesse dentro da casa e não fosse diretamente para ele a crítica dos fariseus, Jesus de alguma forma lhes responde, dizendo: os sãos não precisam de médico. Eu não vim para os sãos,
eu vim para os enfermos. Ide e aprendei o que significam as palavras misericórdia quero e não sacrifício. Pois eu não vim para os chamados justos, eu vim para os pecadores. Observemos essas frases de Jesus. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Ide e aprendei o que significam as palavras misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Vamos analisar essas três frases, uma por uma. Jesus começa dizendo que os sãos não precisam de médico, ele não veio para os sãos. Ele veio para os enfermos, ele veio para quem? Ele veio para nós, que necessitamos do médico das nossas almas. Ele veio para nós, espíritos imperfeitos, enfermos nos nossos sentimentos, que somos todos nós. Jesus veio para nós. Ele deixava claro que era muito importante que nós reconhecêssemos as nossas enfermidades, porque ele veio exatamente para aqueles que são capazes de reconhecê-las. Isso porque na Terra não existe entre nós não existe ninguém que tenha alcançado a perfeição. Somos todos espíritos repletos de vícios, repletos ainda das nossas más inclinações morais. E é muito importante que nós façamos essa viagem interior, que nós saibamos olhar para dentro de nós mesmos, para que nós possamos reconhecer, encontrar e reconhecer nossas dificuldades, exatamente porque nós as temos. Nós temos ainda as nossas dificuldades morais, porque senão seríamos perfeitos. E eu tenho certeza que não existe entre nós nenhum perfeito. O único perfeito que transitou entre nós foi Jesus. E nos fazia esse convite a essa reflexão, dizendo que ele não veio para os sãos, ele veio para nós, que nos reconhecemos enfermos, porque aqueles que não se reconhecem enfermo, embora o sejam, como nós sabemos, esses não estão abertos a mudarem-se. Nós estamos aqui com a proposta da nossa reforma íntima, com a proposta de nós sermos melhores e vencermos-nos. Mas nós só conseguimos nos melhorar quando nós reconhecemos que precisamos, quando nós encontramos em nós a enfermidade. Por exemplo, ninguém vai a um médico se não se reconhece doente ou se reconhece enfermo. Ninguém faz isso. É necessário que o indivíduo se reconheça enfermo para que ele vá ao médico, a não ser que ele seja maluco. Então, muitos de nós, às vezes por não reconhecermos as nossas dificuldades, nós permanecemos estáticos, nós não mudamos, nós não procuramos corrigir aquilo que nós não reconhecemos como erro. Então é se olhar para dentro de nós, para reconhecermos as nossas imperfeições, as nossas más inclinações, é a tarefa mais importante. É a tarefa mais importante no objetivo da nossa reforma íntima. Aquele que não se reconhece com dificuldades, com vícios, aquele que não se reconhece com ausência de saúde, esse não busca se melhorar naturalmente. Saúde moral a que nós nos referimos. Então Jesus fazia essa reflexão dizendo: os sãos não precisam de médico. Os enfermos precisam, e ele veio para os enfermos. Logo na frase seguinte, ele teria dito para todos nós: ide e aprendei o significado das palavras misericórdia quero e não sacrifício. Aqui vai uma curiosidade. Essa frase que Jesus pede para que nós aprendêssemos, essa frase não é dele. Essa frase é de um profeta que veio muito antes de Jesus, e Jesus repetia para nós. Segundo o profeta Oséias, misericórdia quero e não sacrifício. Nós conseguimos entender o significado da misericórdia e do sacrifício? Segundo o profeta Oséias, misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia, segundo os dicionários, é a capacidade de sentir a dor do outro. É o máximo da empatia, é a capacidade de se colocar no lugar do outro a ponto de sentir a dor que o outro sente, sentir a fome do outro.
Jesus quer de nós misericórdia, que nós sejamos capazes de nos colocar no lugar do outro, sentir a dor que o outro sente, porque é a base de toda caridade, e completava dizendo: e não sacrifício. O que eram os sacrifícios? Os sacrifícios eram um conjunto de atividades que faziam os judeus, muito preocupado com os chamados ritos exteriores. Os judeus faziam mortificação, jejuações e faziam também os sacrifícios materiais nos altares. Era comum que eles jejuassem, que eles permanecessem horas a fio em sofrimento, proibidos inclusive de sorrir. Era comum que eles sacrificassem determinados animais em oferta a Deus nos altares do templo, principalmente no altar dos holocaustos. Eles imolavam pombas, eles imolavam cordeiros, eles imolavam bois, eles faziam determinados rituais, sacrifícios, e Jesus deixava claro que ele queria de nós misericórdia e não sacrifício. Por que misericórdia e não sacrifício? Porque era mais agradável a Deus que nós pudéssemos servi-lo, servindo ao nosso semelhante. E que nós não tínhamos nada que nós pudéssemos oferecer a Deus, visto que Deus a tudo possui, senão aquilo que verdadeiramente é nosso, que parte de nós, os nossos sentimentos, princípio básico da caridade. Misericórdia quero e não sacrifício. Relembrava Jesus essa frase do profeta Oséias e concluía dizendo: pois eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores. Jesus veio por nós, que ainda somos repletos de pecados, no sentido das nossas dificuldades morais, das nossas más inclinações, dos nossos vícios. Nós, espíritos imperfeitos que somos, e reconhecermos isso é importantíssimo para nós darmos os passos necessários na luta para vencermos exatamente as nossas dificuldades. Todos nós, sem exceção, não existem perfeitos entre nós. Todos nós temos as nossas dificuldades, e reconhecer isso é importantíssimo para que nós pudéssemos nos candidatar à tarefa da reforma íntima, como nos ensinam os Espíritos na definição que Kardec nos dá. Kardec nos fala que a doutrina espírita é a ciência que estuda, que comprova a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a figura de Deus, mas principalmente tem como objetivo a nossa reforma íntima e a caridade. Estamos aqui para melhorarmos-nos, para servirmos e aprendermos a amar no sentido mais sublime dessa palavra, que é exatamente o amor transformado em ação, que é a caridade. Estamos todos nós, sem exceção. Estamos todos nós aqui, sem exceção, para atingirmos, para buscarmos a nossa perfeição. Sabemos o quanto nós ainda estamos distantes de sermos perfeitos, como nos propõe o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Segundo Allan Kardec, segundo o Evangelho Espírita, segundo os Evangelhos, Jesus teria nos feito esse convite: sede perfeitos. Ele conclamava, ele nos convidava exatamente para que nós lutássemos na busca da perfeição. A perfeição moral, naturalmente, essa é a mais importante. Sede perfeitos. Ainda dizia mais: sede perfeitos como nosso Pai Celestial o é. Ou seja, que nós conseguíssemos ser perfeitos como Deus. Deus que seria o máximo da perfeição. Aqui vai uma pergunta. Nós, espíritas, desde a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nós não temos a figura de Deus como uma personagem, como um Deus antropomórfico. Nós compreendemos Deus, um Deus mais próximo do Deus espinosista, como falava Baruch Spinoza. Era um conjunto desses mecanismos perfeitos que fazem com que tudo aconteça. Nós não temos ainda condições de compreender Deus na sua plenitude, mas Jesus nos convidava para que nós fôssemos perfeitos como o Pai Celestial o é. Isso significa que Jesus falava
Com essas palavras, Jesus falava que a luta na busca da perfeição, ela é quase eterna. É uma busca incessante. É uma busca que praticamente não tem fim, porque atingir a perfeição do Pai é impossível, tendo em vista que o Pai não é como nós o somos. Nós, espíritas, não enxergamos Deus como essa figura antropomórfica, mas quando nós seguimos na leitura das obras espíritas, em especial do Evangelho Espírita, nós vamos encontrar uma passagem muito interessante, onde Allan Kardec teria perguntado aos espíritos guias da humanidade, teria perguntado aos espíritos qual seria o modelo que Deus teria nos oferecido, para que nós encontrássemos exemplo, que nos servisse de exemplo, que nos servisse de modelo e guia. E os espíritos responderam a Allan Kardec com uma única palavra, uma única palavra, um único nome com 5 letrinhas. A resposta mais curta das obras básicas. Os espíritos teriam respondido a Allan Kardec: Jesus. Jesus é o melhor modelo para nós. Jesus é o melhor exemplo daquilo que nós devemos conquistar. Jesus é nosso modelo e guia para toda a humanidade, porque nós saibamos reconhecer em Jesus aquilo que nós ainda necessitamos, porque Jesus, diferente de muitos profetas e avatares que andaram entre nós, com contribuições valorosíssimas para o crescimento moral da humanidade, Jesus, diferente da maioria desses personagens, ele não apenas ensinava o caminho, mas ele exemplificava. Jesus não falava apenas da necessidade do perdão. Jesus exemplificou o perdão em diversos momentos. Jesus falava da necessidade de nós amarmos-nos, amar aos nossos inimigos. Jesus exemplificava essas virtudes, as virtudes mais complexas para todos nós, exatamente dada ainda a nossa pequenez, a nossa mesquinhez. Jesus, sabedor que nós não teríamos condições de modificarmos-nos instantaneamente, deixava para nós não apenas as suas palavras, mas as suas lições, o seu exemplo. Diferente de muitos avatares e profetas, Jesus exemplificou todas as virtudes necessárias para que nós pudéssemos progredir no caminho da felicidade, que é o objetivo de todos nós. Quando ele conclamava sede perfeitos, ele estava nos dando um roteiro, o melhor roteiro na busca da felicidade. Quando nós conseguimos vencer as nossas más inclinações, quando nós conseguimos vencer as nossas dificuldades morais, quando nós conseguimos vencermos-nos, sem sombra de dúvida, o caminho mais curto para que nós alcancemos, logremos a felicidade que todos nós buscamos. Isso porque é muito comum entre nós, e Allan Kardec já nos chamava a atenção sobre isso. Nós vamos encontrar isso no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar isso na Revista Espírita, nós vamos encontrar isso em diversos momentos. Segundo Allan Kardec, nós temos uma tendência de sermos muito passivos quando nós falamos de reforma íntima. Nós frequentamos durante muito tempo a seara espírita, as nossas instituições espíritas, acreditando que isso basta para sermos melhores. Mas a verdade é que a reforma íntima, ela não é passiva. Ela tem que ser ativa, é necessário um esforço da nossa parte, porque a reforma íntima não cai do céu. Não vai acontecer de nós frequentarmos a instituição espírita e um belo dia nós acordarmos perfeitos, não. É claro que não é assim. É necessário um esforço diário. É necessário primeiro que nós façamos essa análise daquilo que que é imperioso, que é importante que nós vençamos passo a passo, naturalmente, um passo de cada vez, mas para que nós vençamos em nós as nossas dificuldades, é necessário que nós nos esforcemos, que nós demos os passos. Não basta nós irmos à seara espírita, ouvirmos palestras, tomarmos passe. Nós sabemos que tudo isso nos fortalece, nos ajuda, nos encoraja, nos esclarece. Mas é necessário que nós hajamos, porque a reforma íntima ela não é passiva. Nós temos que ser protagonistas da nossa reforma íntima.
É necessário que nós nos esforcemos, primeiro fazendo esse exercício de autoconhecimento, essa análise daquilo que precisa ser modificado em nós, e vamos fazer. É bem verdade que no começo é difícil. Como vencer qualquer vício? É natural que tenhamos alguma dificuldade, mas são pequenos passos diários. Nós vamos nos vencendo. Nós não podemos esquecer que funciona mais ou menos como se fosse um tubo de vidro em formato de U. Imagina que essa minha mão, aqui os meus dedos, indicam exatamente um tubo de vidro em formato de U. E esse tubo de vidro em formato de U nos representa. Nós passamos muito tempo, muitas horas de nossas vidas, às vezes impregnando esse tubo de maus sentimentos, de más escolhas. E conforme nós encontramos a proposta de sermos diferentes, quando nós reconhecemos a necessidade que todos nós temos de nos modificar, nós começamos a preencher esse tubo lentamente com novas propostas, com novos pensamentos, com novas atitudes, atitudes positivas, atitudes saudáveis, solidariedade, fraternidade. E conforme nós vamos colocando em nós essas novas informações, nós vamos expulsando pelo outro lado aquilo exatamente que não permitia o nosso progresso, as nossas dificuldades, diversos comportamentos equivocados, e nós vamos lentamente preenchendo esse tubo em formato de U, até que chegará um momento em que nós, quando despertarmos, abrirmos os nossos olhos, nós perceberemos que esse tubo de vidro em formato de U, ele vai ter sido todo preenchido por novas propostas, por fraternidade, por caridade. E nós, sem percebermos, teremos conseguido dar um largo passo na tarefa mais importante que os Espíritos nos convidam nas obras da codificação, que é a nossa reforma íntima e a caridade. Que nós, quando nós menos percebermos, nós teremos mudado. Mas é necessário esse esforço. Primeiro, esse reconhecimento de que nós não somos sãos, somos enfermos, que nós não somos justos, somos pecadores, e Jesus veio para nós. Por isso Jesus veio para nós. Jesus não veio para aqueles que não precisam. Naturalmente, ele veio para nós. Então, quando Jesus nos convocava, nos convidava a sermos perfeitos como nosso Pai Celestial o é, ele deixava claro que a tarefa é longa, mas é necessário que nós deveríamos dar os primeiros passos. Ele vai nos apresentar em seguida os caracteres da perfeição. E Allan Kardec, ele nos conforta quando ele fala sobre os verdadeiros espíritas, para que nós não nos frustremos. É lógico que temos muito ainda que batalhar para que nós consigamos lograr os caracteres da perfeição. Mas Allan Kardec nos conforta dizendo que o espírita não é aquele que já logrou vencer todos esses obstáculos, mas é aquele que se esforça, que está no caminho, e juntos, unidos, nós iremos muito mais longe. Meus irmãos, que nós possamos despertar para essa realidade, que muitos de nós já despertamos, de que a tarefa é nossa e não cai do céu. É necessário algum esforço de nossa parte, um esforço no sentido do esclarecimento, um esforço no reconhecimento das nossas dificuldades, para que nós possamos nos vencer. Estamos todos nós aqui, sem exceção, com esse objetivo, para que nós possamos alcançarmos em algum momento a perfeição proposta por Jesus. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. E eu gostaria de convidar todos os nossos irmãos nesse momento. Gostaria de convidá-los a todos nesse segundo dia do mês de outubro, para que nós possamos nos reunir em prece, para que nós possamos unir os nossos sentimentos nesses instantes numa prece endereçada a Jesus. Jesus, divino guia de toda a humanidade, te buscamos em prece, Senhor, para que tu possas vir ao nosso encontro. Ampara-nos, Senhor, ilumina nossos lares. Queremos inicialmente te agradecer por tudo que nos é ofertado.
Obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou, pelo teto que nos abriga, por nossas famílias, pelas dificuldades que enfrentamos, pelas pedras que encontramos no caminho. Sabemos, Senhor, o quão importante tudo isso é para o nosso burilamento, para o nosso progresso. Sabemos, Senhor, que aqui nesse educandário nós encontramos exatamente aquilo do qual nós necessitamos e te agradecemos por todas as oportunidades. Divino Guia, que toda essa luz que nos envolve nesses instantes possa daqui se irradiar, amparando todos os que sofrem por motivo qualquer de dor, os que jazem nas calçadas dos leitos hospitalares, ao desespero, ao abandono, à solidão, na desesperança, que a sua luz possa envolver a todos aqueles em quem nós mentalizamos, que não puderam estar conosco nesses instantes, amigos, familiares. E primeiramente, em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Jesus, em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar esses instantes de meditação e prece, repletados de gratidão por tudo.